Tu dites, Vieres ego sum. Disseste bem, sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Podemos nos sentar, caríssimos irmãos e irmãs? Prezadas religiosas, caríssimos irmãos, eis que nós chegamos à festa do glorioso Cristo Rei. Essa festa acontece à medida que o ano litúrgico vem terminando para nós. E nós nos aproximamos de iniciarmos um novo período na história da vida da igreja. Nós nos aproximamos de celebrarmos um novo arco do ano litúrgico que vem celebrar para nós. O Advento, o Natal, a Quaresma, a Semana Santa, a Santa Páscoa. Nós, portanto, estamos quase já às portas de nós terminarmos esse ano litúrgico, o que nós estamos. E à medida que nós terminamos esse ano, Cristo Jesus é coroado na história, é coroado na liturgia, coroado como Rei dos séculos, Rei dos céus e Rei da terra. É como nós mais ou menos imaginássemos ao final dessa procissão que nós fazemos, a procissão de nossa vida, viesse nosso Senhor entre aclamações, entre glórias, hosanas, santo, santo, santo. Entre essas aclamações, nosso Senhor vem ser coroado aqui na Sagrada Liturgia, nessa Santa Missa, e quer ser coroado também Rei nos nossos corações. Porque nós ouvimos, meus amados irmãos e irmãs, o reino dele não é deste mundo. Nós também que vivemos no mundo, a ele não pertencemos. Devemos coroar nosso Senhor dentro dos nossos corações, Rei, Senhor e Deus de nossas vidas. É por isso, meus amados irmãos, que é importante nós entendermos esse reinado de Cristo sobre nós. Para isso, nós precisamos explicar um pouquinho a história. Nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. E esse pouquinho, o padre quer voltar mais ou menos 1400 anos antes da vinda de nosso Senhor no Natal, em Belém. Olhando para a história humana, olhando para a nossa história, olhando melhor para a história do povo escolhido, é que nós podemos entender o reinado de Cristo sobre nós. O reinado que não pertence a esse mundo. Voltando nesse período da história, nós podemos nos debruçar na história de Gedeão, um general do exército do povo escolhido, do povo hebreu. Gedeão, e já naquele período, o povo hebreu, os judeus e os árabes viviam em verdadeira contenda, já viviam em pé de guerra, em verdadeiros conflitos, em tristes conflitos. Gedeão, que era general do exército do povo hebreu, procurava proteger a terra prometida da invasão dos árabes que chegavam avassaladores, meus amados irmãos. Os árabes tinham um exército de mais ou menos 65 mil homens, enquanto o povo judeu, mais humildezinho, mais fraquinho, contava com um exército de apenas 35 mil, todos eles liderados por Gedeão. Mas, meus amados irmãos, como os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, aprove a Deus se manifestar ao seu servo Gedeão, general do exército, e dizer para ele, olha, não aconteça que o povo pense que ganhou essa batalha por sua própria virtude, seu exército é grande demais. Como um exército de 35 mil homens contra um de 65, é grande demais, é pequeno demais. Não aconteça que julguem terem vencido essa batalha por sua própria força, mande aqueles que têm medo irem embora. E para surpresa e verdadeiro desespero de Gedeão, meus amados irmãos, 25 mil homens foram embora. 25 mil homens tinham medo, restando-lhe apenas um exército de 10 mil homens contra outros 65. Já nós podíamos antever uma verdadeira tragédia, se nós pensamos em termos humanos. Mas como o padre disse, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E mais uma vez,
meus amados irmãos, como se não fosse o suficiente, o Deus Todo-Poderoso se manifestou mais uma vez a Gedeão. Seu exército ainda é grande demais. Não aconteça que eles julguem terem vencido essa batalha por suas próprias forças, submeta-os a um novo teste. E depois de ter submetido o seu exército a um novo teste, só 300 homens perseveraram. Só 300 homens passaram no teste ao qual submeteu-lhes o general do exército Gedeão. E com somente 300 homens, meus amados irmãos, eles foram lutar aquela batalha. No fim de uma batalha verdadeiramente impressionante, uma batalha verdadeiramente incrível, na qual o povo judeu, com 300 homens, derrotou os árabes. Eles verdadeiramente entusiasmados quiseram proclamar Gedeão, o general do exército, como rei de Israel. E ele logo procurou afastar aquele pensamento dos corações dos seus súditos. Não, o Senhor nosso Deus é que é o nosso rei. O Senhor nosso Deus é que é rei em Israel. E o Senhor nosso Deus é um só. Ah, meus amados irmãos, quanta humildade desse general do exército. Podia ter se ensoberbecido, podia ter sido coroado e ainda assim servir a um Deus tão grande. Mas não, ele sabia o seu lugar. Não podia tomar para si aquela glória. Não tinha vencido aquela batalha pelas suas próprias mãos. Definitivamente. Aí, meus amados irmãos, pouco tempo depois, o povo hebreu, esquecendo-se das glórias, de tudo aquilo que Deus tinha feito em favor deles, de como Deus regia aquela nação, ainda assim procurava coroar um rei para si, prevaricando, tomando o exemplo das nações pagãs que o circundavam. O povo judeu queria proclamar para si, ainda assim, um rei. E foi então que o profeta Samuel resolveu ungir Saul, primeiro rei de Israel. Saul é descrito na Sagrada Escritura como o homem mais poderoso da terra, o homem mais forte dessa terra. Mas, meus amados irmãos, porque o reino de Cristo não é desse mundo, porque o reino de Deus não é deste mundo, é dos nossos corações, Saul se ensoberbeceu, afastou-se de Deus, pecou, caiu e ainda assim, sendo o homem mais forte da terra, perdeu o seu reinado, perdeu o seu império, perdeu sua família por causa do seu pecado, até que, sucumbindo em batalha, preferiu suicidar-se a cair nas mãos dos seus inimigos. Que triste fim, o fim do primeiro rei de Israel, porque não era ele, meus amados irmãos, quem devia ser coroado. Era o Senhor, nosso Deus, que é rei de nós e de nossos corações. E então, uma grande sucessão de reinados realmente pecaminosos se sucedeu em Israel. Reinados fracassados, porque um povo que tinha o Senhor mesmo como seu próprio Deus e que havia se manifestado em favor deles, resolveu tomar para si o trono que lhe pertencia, o trono que pertencia só ao Senhor Deus. Até que então, meus amados irmãos, eles caíram na escravidão, foram dominados pelos pagãos, e então caíram na escravidão, até que, se nós podemos dar um salto na história do povo hebreu, do povo escolhido, nós podemos chegar até a encarnação do Verbo, onde Deus mesmo veio habitar entre nós, veio assumir o seu trono nos nossos corações. E foi nesse período da história que alguns reis, magos, vindo do Oriente, procuraram no castelo de Jerusalém o rei que acabara de nascer. Essa foi a pergunta que eles fizeram. Onde está aquele que haveria de vir? O rei de Israel. Ah, meus amados irmãos, mas o que eles encontraram não foi um rei sentado em seu trono, mas numa pequena manjedoura, e reclinado,
um pequeno bebezinho, meus amados irmãos, envolto em pobreza. Foi isso que eles encontraram. E ainda assim, se puseram de joelhos e adoraram o Rei das Nações. O mesmo Senhor que tinha repartido o Mar Vermelho para Moisés, o mesmo Senhor que tinha vencido aquela batalha para Gedeão, o mesmo Senhor que tinha derrubado as muralhas de Jericó para Josué, o mesmo Senhor da história é quem vinha agora lutar sua última batalha. Mas uma batalha que não estava destinada ao império deste mundo, mas do outro. O mesmo Senhor que tinha colocado com as suas próprias mãos o sol, a lua e as estrelas em sua órbita, era quem agora possuía bracinhos pequeninos que mal podiam esticar-se para tocar a cabeça dos animais que estavam à sua volta na manjedoura. Era o mesmo Senhor que vinha proclamar-se Deus dos nossos corações, que nesse grande ato de humildade queria conquistar para si os nossos corações, meus amados irmãos. Ah, que Deus de bondade, que Senhor de verdadeira misericórdia, caríssimos irmãos e irmãs. Mas surpreendentemente agora, o povo judeu já não queria mais um rei para si. E ele foi perseguido. Ele foi, muitas vezes, condenado à morte, sem sucumbir, é verdade. Até que chegou um período da sua própria história em que ele quis oferecer um sacrifício redentor para nós. Mas o povo não o queria, o povo não o desejava. Quando o levaram à presença de Pilatos, Pilatos perguntou para ele: por acaso és verdadeiramente o rei de Israel? E nosso Senhor respondeu para ele: disseste bem, sim, eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Apresentando nosso Senhor junto a um malfeitor, um revolucionário, um assassino, para o povo hebreu, perguntaram para eles: e vós, quem quereis que eu vos solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás, o assassino? E eles escolheram a Barrabás. E de Jesus, que é vosso rei? Crucifica-o. Não temos outro rei senão César. O povo escolheu a um rei, um imperador, que os subjugava à escravidão. É mais ou menos como nós fazemos, meus amados irmãos, na triste história das nossas vidas, quando nós escolhemos o reinado do pecado nos nossos corações, os pecados que nos escravizam. E nós, com muita surpresa e uma injusta surpresa, pensamos: como é que alguém pode escolher a um malfeitor, a um assassino, a Cristo Jesus, cheio de bondade, um coração tão puro, um coração tão bom? Se nós também fazemos essa escolha nas nossas vidas. Mas tendo sido condenado à morte, meus amados irmãos, uma pessoa reconheceu o reinado de Cristo. Foram crucificados com o nosso Senhor 2 malfeitores, 2 outros revolucionários, 2 ladrões. No entanto, um deles, em determinado momento, foi tocado pela graça de Cristo. O povo hebreu não queria para si a um rei que exigisse todo o amor dos seus corações. Eles não queriam um rei que tivesse como trono a cruz. Eles aceitariam qualquer coisa, até mesmo a escravidão, se não fosse necessária para eles um comprometimento de vida que os fizesse sofrer por amor. Um amor de um Deus que exige de nós verdadeiro comprometimento, meus amados irmãos. Mas um dos revolucionários crucificados com Cristo, olhando a bondade daquele homem que pedia o perdão para os seus perseguidores, para os seus assassinos, passou a cair em si. Olhando para o alto da cruz de Cristo, ele viu a plaquinha que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas quando ele olhou para baixo, ele viu um homem coroado de espinhos. Já tocado pela graça, o que ele viu foi a verdade. Um rei de misericórdia, um rei dos corações.
Quando ele olhou para nosso Senhor crucificado, atado, preso à cruz, ele viu nas mãos de Jesus grandes e longos pregos. Mas o que ele enxergou foi o cetro real de um rei que vinha para reger todas as nações. Olhando para nosso Senhor crucificado, ele viu um homem humilhantemente despido. Mas, naquelas suas feridas, vermelho e escarlate, que escorriam sangue, ele imaginou um manto real, de verdadeira pureza. Quando ele viu, meus amados irmãos, nosso Senhor, com seu coração transpassado, ele viu um diadema real, que fazia de nosso Senhor rei de todos os corações, que tendo seu coração partido, vinha oferecer-se para todos os corações partidos da história humana. E meus amados irmãos, aquele homem, ladrão, como era, soube roubar para si a eternidade, o céu. E nisso tudo, meus amados irmãos, quem foi bom ladrão mesmo foi nosso Senhor, que no último momento da existência daquele homem, condenado, roubou para si aquele coração. Em que consiste, meus amados irmãos, o reino de Cristo? O reinado de Cristo não é desse mundo. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós encontramos uma resposta na forma de duas petições. Uma fórmula que manifesta para nós esse reinado. Quando nós dizemos, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O reinado de Cristo é a vontade dele manifesta na nossa vida, tomando posse dos nossos corações. Ele também quer roubar os nossos corações para si. Caríssimos irmãos e irmãs, que nós façamos que ele venha aqui reinar, que ele impere sobre nós e que nós, mudando a nossa vida, com a fé e a confiança de Gideão, com a prontidão e o amor do bom ladrão, nós nos entreguemos para Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele nos prometa, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, a mãe de um rei é verdadeiramente uma rainha. E não é difícil, meus amados irmãos, nós chegarmos nessa conclusão. Peçamos a ela, que ela interceda por nós, para nós tomarmos a nossa parte, nossos tronos, no império de Cristo, que vem se manifestar em nós, que quer nos entregar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.